Bom dia para você. Estamos aqui para mais um vídeo no Fórmula Gol, beleza? Vamos dizer assim, os ânimos um pouquinho mais acalmados, ainda tentando processar o que aconteceu ontem com o São Paulo. Vamos continuar falando desse assunto. Surgiram coisas novas ontem. Luiz Gustavo, logo após o jogo, falou sobre o que aconteceu. Rui Costa, Casares, mas esses eu vou me atentar um pouco menos. Eu queria dar o destaque aqui ao Luiz Gustavo. Se o contrato dele for rescindido, eu acredito que ele foi um homem muito corajoso. Coragem é a palavra que define o que o Luiz Gustavo fez ontem. Mas antes, deixa eu pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele like. Estou começando agora com esse tipo de vídeo, esse formato de vídeo. Vou tentar aparecer mais vezes. Como você pode ver, eu não estou num ambiente tão habitual, assim, tão natural, né, de se estar. Normalmente você tenta gravar em casa, mas tô indo trabalhar, cara. Tô indo trabalhar e aí a gente vai fazendo os vídeos da forma que dá, beleza? Vou trazer, como eu prometi, também os vídeos roteirizados. E logo vou trazer melhorias também aí pro canal, beleza? Bom, vamos lá, tocar no assunto Luiz Gustavo. Depois do massacre, né? Depois da vitória cachapante do Fluminense sobre o São Paulo de 6-0, que ainda para mim é inacreditável como o São Paulo não jogou futebol. Eu acho que se o time queria dar algum recado, o time primeiramente não deveria ter perdido dessa forma, não da forma que foi. 6-0 é um resultado que vai entrar para a história, mas não do São Paulo, né? Vai entrar para a história do Fluminense num jogo como esse. Então, assim, há formas de se protestar contra uma diretoria tão incompetente quanto a do São Paulo, mas eu acho que não precisava deixar o torcedor sofrer mais um vexame, e um vexame tão grande, tão inacreditável. Esse jogo de ontem foi um desastre completo, um desastre, foi algo assim inacreditável, é algo que você não consegue entender. Quanto mais você tenta assimilar o que aconteceu, juntar as peças, você fica sem entender. Mas as peças começam a se encaixar depois que o Luiz Gustavo vem e se manifesta na sua entrevista. Ele fala sobre o jogo, que o jogo realmente não foi um jogo que eles queriam que fosse, da forma que foi. Ele mesmo exaltou isso, porém ele deu um recado muito claro para quem ainda não enxergou, começar a enxergar de onde está vindo os problemas. Ele destacou um problema que acho que a maioria dos torcedores que são lúcidos enxergam, que é Júlio Casares, Rui Costa, Chapecó, Belmonte. Esses caras são os caras que não colocam as caras, os caras que não aparecem quando o time está em uma situação delicada. Esses caras somem, esquecem que o São Paulo existe. Então, assim, ele tá certo, ele tá corretíssimo em cada palavra que ele usou ali. Ele falou que a administração do clube, as pessoas teriam que colocar as caras para o São Paulo começar a ser um clube organizado, que a organização deveria vir de baixo para cima. E que, claro, tem que botar as caras, tem que aparecer. Não adianta ficar só com discursinho, com promessas vazias. Na hora do vamos ver, meu amigo, tem que aparecer, tem que chamar a responsabilidade, coisa que essa diretoria não faz. Então precisou vir o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo precisou vir e ter a coragem de falar aquilo que a diretoria não tem coragem de falar, que alguns jogadores não têm coragem de falar. Então, assim, é uma situação que vai ficando cada vez mais delicada. São Paulo, eu acho que agora, depois dessa fala do Luiz Gustavo, está oficialmente em crise. Está em crise, mas não falo de crise financeira, mas eu falo de crise de gestão, crise interna. A diretoria não tem moral para cobrar jogadores. Os jogadores estão passando por uma pressão enorme.
Não que eles não mereçam, tá? Eles merecem ir muito, muita pressão. Eles têm que ser cobrados pelo que aconteceu ontem, pelo que vem acontecendo nos últimos jogos. Eles têm que ser cobrados todos os dias. Mas não adianta cobrar jogador se não cobra diretoria. Se não cobram quem tá acima. Seu Júlio Casares, seu Rui Costa, Belmonte, né? Chapecó. Esse aí mesmo nunca aparece. Nunca aparece. Ontem só apareceu Casares e o Rui Costa. Mas o Rui Costa não apareceu pra falar a verdade, pra dar as caras que nem o Luiz Gustavo falou. Ele apareceu só pra falar aquilo que o torcedor já ouve, ó. Isso é papo furado. E todo dirigente tem esse papinho de chegar depois de uma derrota humilhante e dizer: não, que isso nunca deveria ter acontecido. Oh, meu Deus, estamos muito tristes com essa situação, estamos envergonhados e que isso não se repetirá de novo. E a gente sabe como é esse discurso. Mas eu quero entrar no mérito aqui do que o Rui Costa falou, que iam conversar com o Luiz Gustavo. Aí é um negócio perigoso. Aí é um negócio perigoso. Por quê? Porque se você vai tentar calar o cara que falou a verdade, você tem que ser homem e assumir o seu erro. O seu erro como profissional. Pessoalmente, ó, tanto faz. Tanto faz mesmo. Ninguém se importa com o pessoal. Pode fazer o que quiser da sua vida. Mas estamos falando da situação do clube. De um clube que é administrado por esses caras. Então o Rui Costa chega a dizer que vai conversar, que vai tentar entender o que o Luiz Gustavo falou sobre dar o seu melhor, de tentar ser melhor todos os dias, de tentar fazer algo sobre essa situação, ou então de tentar buscar coisas melhores. Me preocupa porque o Rui Costa, ele acha que o São Paulo está vivendo uma boa temporada, que o São Paulo não teve uma temporada decepcionante. Ele mesmo falou na coletiva que a temporada do São Paulo não era um fracasso. Como não foi um fracasso? Esse 6-0 só escancaram que o torcedor já vê há muito tempo o que essa diretoria vem fazendo, mas que para eles está tudo perfeito, tudo maravilhoso, ó. Tá pássaros cantando, tá uma vibe tranquila e calma, mas não é isso que está acontecendo. Então, assim, me preocupa muito que eles vão conversar com o Luiz Gustavo, porque ele não mentiu, ele falou a verdade. Agora, se vão punir o jogador, aí eu acho gravíssimo, gravíssimo. Porque um jogador, ele é competitivo, o jogador, ele quer vencer. E a partir do momento que você tem uma manifestação como essa, quem está em cima tem que saber controlar o que acontece. Não punir o jogador por falar algo que ele sente, que ele vê todos os dias. Porque para chegar nesse ponto do Luiz Gustavo vir a público e falar o que falou, é porque a situação interna não tá nada legal. Não tá bonito de se ver. Então, Rui Costa, Casares, se fosse vocês, hoje eu renunciaria ao cargo. Porque vocês não têm moral para cobrar jogador, vocês não têm moral para conversar com o jogador, vocês não têm moral com a torcida, vocês não têm moral com pagamentos de salários, porque vocês devem salário a jogador, vocês não têm compromisso com dívidas, porque a dívida do São Paulo já vai em 1 bilhão. Então, assim, é uma consequência de fatores que vão se juntando e formando uma bola de neve, é que o São Paulo não consegue controlar. Torcedor tricolor, tá complicado. E essa situação interna está piorando cada vez mais. Então, assim, não tenho que conversar com o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo falou a verdade. Então, se eu fosse você, Rui Costa, pegava, botava a violina debaixo do braço e ia embora. Ia embora e não falava mais nada, porque você não tem o que falar com o Luiz Gustavo sobre uma situação que vem acontecendo no São Paulo e que o torcedor enxerga, mas que só você não vê. É isso, torcedor do Fórmula 1. Essa é a situação do São Paulo Futebol Clube. Bom, eu vou indo nessa. Tenho que trabalhar. Like no vídeo se você ficou até o final. Espero que a gente possa falar de outros assuntos no final de semana que tá chegando. Tem rodada do Brasileiro pra rolar. Tem Fórmula 1, tá? GP do Catar, vamos falar sobre tudo. Vamos falar sobre classificação, vamos falar sobre a corrida. Vai ser um final de semana animado. E eu quero fazer com que seja assim. Beleza? É isso. Like no vídeo, se inscreva no canal. Abraço a todos do Fórmula Gol e até o próximo vídeo. Valeu!